Seja bem-vindo ao canal Analisando Crânios. Desde pequeno, eu cresci com essa capacidade de gravar as pessoas mais pelo formato de crânio do que necessariamente pelo nome delas. Entendendo que esse padrão existe, eu comecei a fazer a engenharia reversa da condição humana, estudando neurociência e vários outros conhecimentos que buscam entender a condição de um indivíduo dentro de um corpo que é controlado por um cérebro. Depois de muitos anos aplicando esse tipo de conhecimento, eu pude transformar em técnica e hoje eu estou difundindo para você aqui na internet. Eu quero te lembrar que todo o conteúdo do canal é baseado em uma análise que vem sendo construída há quase 2 décadas. Por isso, não tome como referência frenologia ou qualquer outro tipo de análise que você viu no passado. O volume de dados que nós tínhamos para processar, a quantidade de ciências acessíveis, a quantidade de conhecimento que veio para trás, nem se compara com os tempos de hoje. Por isso, esse tipo de análise é totalmente exclusiva dos estudos que eu venho fazendo, principalmente para ajudar homens a entender sua própria condição e as ferramentas que eles têm em mão para ir para campo performando da melhor maneira possível. Existem pessoas que são muito boas com o corpo, são muito sensitivas, ótimas com os 5 sentidos. Existem pessoas que transitam dentro do campo filosófico, criativo e espiritual. E existem pessoas que são mais do campo lógico. No meio disso tudo, existe o híbrido, que transita entre as 3 camadas. Por isso, se você ainda não é membro do canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para ser notificado todas as vezes que um vídeo novo sair. Hoje eu vou analisar o crânio do nosso querido Pixinguinha. Pixinguinha é um cara aí muito conhecido na música popular brasileira. Realmente foi um gênio da música, né? Eu quero te lembrar que música é onda e frequência. A música ela tem a capacidade de afetar o nosso corpo, principalmente a água que está dentro do nosso corpo, né? Praticamente aí a gente tem mais de 50% de água no nosso corpo. E a música é a coisa que mais afeta a água, né? Então, eu vou analisar o crânio de um homem que viveu num tempo um pouco diferente do nosso. Era um mundo mais analógico, as pessoas tinham mais tempo para se atentar à sua própria arte, às suas próprias competências, né? As coisas eram mais analógicas, mais manuais, vamos dizer assim. Então, vou falar um pouco mais sobre a vida dele. Me parece que desde a infância, né, aos 11 anos ali, o pai já percebeu que o Pixinguinha era um cara muito bom com música, né? Era um cara que tinha um potencial muito grande para isso. Nas rodinhas de choro, né, que o pai participava, o filho sempre se encantava bastante, gostava muito, né? Tinha que ir para casa dormir, o pai ficava até tarde, às vezes, na rodinha de choro, mas o filho tinha que ir dormir, mesmo assim, na cama, ele ficava ouvindo aquelas músicas e ele ficava encantado. Então, quando ele ganhou seus primeiros instrumentos, ali o pai percebeu que realmente o filho tinha um potencial muito grande para a música. Se eu não me engano, acho que ele ganhou um cavaquinho ou uma flauta, não me lembro exatamente. Mas esse cara aqui, ele nasceu em 1890, né? Então era outro tempo, muito tempo atrás, né? Então, nessa época as coisas eram bem mais analógicas, né? O ser humano, ele tinha mais tempo para focar em poucas coisas, com muita qualidade, né? A diferença da música no passado para a música de hoje é tudo mais mixado. Hoje a frequência das músicas não é a mesma coisa de no passado, tá? Hoje em dia é raro se ter música de frequência alta. As músicas hoje têm uma frequência muito baixa. Eu vou dar um exemplo aqui, é o funk. Pega o funk é uma música de frequência baixíssima, né? Eu vou explicar isso um pouco mais à frente. Mas me parece que desde a infância ele realmente tinha um potencial grande para a música. Com o passar do tempo, ele foi se envolvendo mais com esse meio, né? Foi trabalhando bastante com partituras, começou a compor, foi conhecido, foi tocar internacionalmente, né?
passou a ser uma grande referência aqui para muitos cantores e compositores que depois surgiram no futuro, né? Então, quero falar hoje um pouco mais do crânio com um topo de cabeça mais elevado. Esse cara aqui, ele tem um topo de cabeça que é diferenciado. Você deve estar percebendo já pela estrutura de crânio dele que o crânio é mais elevado, é mais puxado para cima, né? Então isso é muito comum entre os artistas, né, cantores, arquitetos, designers, né, políticos. Existem 3 tipos de crânio na sociedade. São 4, na verdade, mas os 3 principais são esses daqui. O físico sensitivo, pessoas que são mais para campo. Existe o criativo filosófico espiritual, que é o caso do Pixinguinha. E existe o crânio lógico matemático. Fora isso, existe o híbrido, que é a junção desses 3 crânios, né? O híbrido, ele é uma anomalia, um vira-lata, ele é algo atípico, né? Aí no canal eu falo um pouco sobre o híbrido na categoria dele, nas playlists, mas hoje eu vou falar mais do crânio criativo filosófico espiritual. Esse cara aqui, ele muito provavelmente já tinha uma capacidade muito boa para música, justamente por ter esse topão de cabeça muito elevado. Tá vendo? É puxado, é diferente. Olha para o tamanho da cara dele e para o topo da cabeça. Neurocrânio e viscerocrânio. Então eu vou explicar isso aqui um pouco mais à frente. Vou começar analisando o formato de testa, né? Ele tem uma testa que é um pouco mais sensitiva. Isso é muito comum entre os artistas. Os artistas, eles não podem ser lógicos demais e eles também não podem ser emotivos e sensitivos demais. Existe ali uma mescla entre lógica e sensibilidade, né? Topo de cabeça mais testa arredondada ou quadrada em rampa costuma trazer capacidade comunicativa. Então ele tem uma mescla aqui na testa dele, ó. Você vai perceber que ela começa quadrada, né, com 2 dedos quadrados, e termina quadrada em rampa, né? Ele tem 2 tipos de testa aqui. É como se fosse uma testa híbrida. Começa quadrada e termina quadrada em rampa. É interessante que as pessoas do passado elas tinham um crânio um pouco mais evoluído, tá? Um pouco mais avantajado. Cada vez mais que a gente vai ficando mais moderno, o crânio vai ficando menor. Eu fico olhando esse tempo todo de pesquisa que eu tenho, quase 2 décadas, já analisei muito crânio. No passado se produzia crânios maiores. O crânio parece que ele está diminuindo com o passar do tempo. Isso aí a gente pode pegar uma média, o QI brasileiro, né? O QI está em 83, a média geral do QI brasileiro. E no mundo também o QI está baixando, né? Então, sempre vão haver pessoas com QI muito alto, né? Com uma capacidade cerebral mais elevada, mas a distância entre capacidade alta e capacidade baixa está só aumentando. Realmente as pessoas mais simples estão ficando literalmente menos inteligentes, vamos dizer assim, né? Então esse homem aqui, ele viveu num tempo onde pessoas pobres, pessoas de classe média, pessoas ricas tinham que ter um crânio um pouco mais avantajado, né? Eles trabalhavam muito, eles lidavam com muitas coisas manuais e também usavam a cabeça para muitas coisas. Hoje em dia a gente tem um monte de acessório, a gente tem um monte de aparatos eletrodomésticos, muitas formas para aliviar nossa pressão. O crânio, o cérebro não tem por que se desenvolver tanto. Quanto mais a gente vai ficando moderno, mais fácil se torna a vida, mais leve, menos esforço. Por consequência, o crânio se desenvolve menos. O cérebro, a massa ali dentro, acaba ficando um pouco menor. Então, esse cara aqui, ele tem uma testa que tem dois formatos, né? Começa quadrado e termina fazendo um tipo de rampa. Isso traz bastante sensibilidade, principalmente, né? Existe um pouco de lógica ali, mas a sensibilidade está mais presente. Diferente daquela testa com anomalia que eu costumo citar, existe uma testa que eu explico aí no canal, que ela tem uma certa anomalia ali na frente, né? Causada geralmente por estresse ou herdada por parentes que passaram por muito estresse. Não é o caso do Pixinguinha. O Pixinguinha, ele tem aí uma certa sensibilidade, né, que unida a um topo de cabeça acaba gerando essa capacidade de traduzir coisas que estão dentro para fora,
muitas vezes traduzir questões complexas para pessoas simples. O que eu admiro muito na música é isso, a capacidade de nos afetar mesmo sem nós querermos, né? A música ela tem a capacidade de hackear humanos, né? Se a gente é feito principalmente de água, a água que está dentro de nós é afetada pelas ondas que chegam de fora. E pessoas que produzem música, principalmente em uma certa frequência, têm a capacidade de alterar nosso estado, né? Então, para isso, você tem que ser sensível. Tem que haver uma certa sensibilidade para lidar com música. Você não pode ser lógico demais e também não pode ser sensível demais, né? Existe uma mescla entre lógica e sensibilidade para se produzir música, porque a música tem a parte técnica e também tem a parte sensitiva, instintiva, né? Então pessoas com uma testa um pouco mais curvada, arredondada, puxada para trás, elas acabam processando melhor os cinco sentidos. Uma coisa é capacidade nos cinco sentidos, outra coisa é processar os cinco sentidos, né? Os captadores, a eficiência para captar nos cinco sentidos está intimamente ligada à nuca. E a capacidade de processá-los, né? Uma coisa é captar, outra coisa é processar. A capacidade de processar os dados que você capturou com os cinco sentidos está mais na testa, né? Então, as pessoas que têm a testa um pouco mais puxada, né? Às vezes quadrada em rampa ou arredondada, elas são mais sensitivas. Então é o caso do Pixinguinha aqui. Ele tem uma testa que ela começa quadrada e termina fazendo um tipo de rampa. Ó, olha aqui na luz, fica até melhor para ver. Quadrada, termina em rampa. Então é meio que um híbrido de testa, vamos dizer assim, né? Vou falar um pouquinho mais da nuca dele, né? Vamos pegar aqui o formato de nuca, ó. Pega da linha da espinha até o topo da cabeça, você vai perceber que ele tem uma nuca média para longa e é uma nuca em diagonal. Lembra quando eu falo de nuca em diagonal? Ela acaba dando altura para a pessoa, né? E ele era um cara alto, era um cara que tinha aí uma certa estatura física, né, bem elevada. Então, os cinco sentidos dele, muito provavelmente a audição, ó, tamanho da orelha, é grande e ele tem uma nuca mais alongada. Então, os cinco sentidos dele deviam ser muito bons. É claro que as crianças processam muito bem os cinco sentidos. Quando a gente começa a ficar adulto, a gente processa de 2 a 3, muito bem, né? São os que a gente mais se especializa. Então, eu tenho certeza que a audição desse cara era muito boa. Se você lida com música, principalmente músicas na frequência que ele tocava, você precisa ser bom de ouvido, né? Músico que toca instrumento tem que ser bom de ouvido. Isso aí é inquestionável, né? Pode perguntar aí para qualquer especialista em música, qualquer pessoa que entende um pouco melhor. Falar de instrumento, aprender a tocar instrumentos, você tem que ser bom de ouvido, né? Então, não só para analisar o que você está fazendo, mas também para copiar o que você está ali tomando como referência, né? Enfim. Então, muito provavelmente a nuca desse cara ajudava na captação dos cinco sentidos. A testa ajudava na sensibilidade para processar, né? Para sentir a frequência, sentir o que pode tocar as pessoas, a comunicação através da música. E o topo de cabeça, que eu vou explicar um pouquinho melhor logo à frente, provavelmente ajudava bastante na capacidade criativa, né? Olha que interessante, né? Então, estamos falando aqui da capacidade lógica e sensitiva dele, estamos falando da capacidade que o corpo tem para processar através dos cinco sentidos. Ele tem uma nuca que não é retona, né? Então, os cinco sentidos dele se aguçam com isso, é em diagonal, então ele ganha altura, e o topo de cabeça elevado, ó, pega da linha dos olhos até a orelha, topo de cabeça elevado, acaba trazendo essa capacidade criativa, filosófica, espiritual. Escute as músicas dele aí que você vai entender um pouco melhor, né? É de uma frequência diferente. Muito distante do que está sendo feito hoje em dia. Eu considero muita música que é produzida hoje em dia como ruído auditivo, né? Se você for pegar a água que está no seu corpo ali e analisar,
você vai perceber que zoa a água toda que está no seu corpo. Entendeu? Isso eu vou explicar até um pouco à frente sobre um teste interessante aí que o é um japonês, é um cara que descobriu o quanto o som afeta a água, né? E principalmente o quanto ele modela. Enfim, né? Eu vou explicar um pouco mais à frente. Falando um pouco sobre o topo de cabeça do Pixinguinha, é um cara aí que tem um topo muito elevado, né? Você pega aqui a linha dos olhos, a boca, olha o tamanho do rosto dele em relação ao tamanho do topo de cabeça, né? Então é um cara aí que tem uma capacidade criativa, filosófica, espiritual diferenciada, né? Aqui está ele do lado de um outro grande compositor, grande músico brasileiro, né? Você vai perceber, ó, os dois têm topo de cabeça muito elevado. É uma característica muito comum, né? Eu vou exemplificar aqui onde o topo de cabeça se encaixa na sociedade. A nossa estratégia biológica, a distribuição neural, ela se divide da seguinte maneira: a humanidade tem que sobreviver. E não dá para todo mundo ser lógico, não dá para todo mundo ser sensitivo ou todo mundo ser criativo, filosófico, espiritual. Imagina que todos nós estamos numa aldeia. E essa aldeia tem três tipos de pessoa. As pessoas que saem para caçar, que lidam com coisas mais manuais, né, que vão para fora da aldeia. Eu estou simplificando bastante. Existem as pessoas que lidam intimamente com as pessoas dentro da aldeia, né? Geralmente aí são os xamãs, né? São os gestores de recurso, as pessoas ali que fazem construção, né? Arquitetos, por exemplo. E existem as pessoas que lidam um pouco com a lógica, que constroem ferramentas, tecnologias para aprimorar, para melhorar a qualidade de vida das pessoas dentro da aldeia, né? Então temos três tipos. Quem vai para fora caçar, lidar com o campo, usa muito corpo. Quem está dentro da aldeia e gerencia essa aldeia, ajuda na parte espiritual, né? Ajuda na didática, na criatividade, né? Na cultura, é o topo de cabeça elevado. E o lógico matemático, o testudo, geralmente é aquele cara que vai lidar com a parte técnica, a parte de dados, a parte de tecnologia, né? Então tá entendendo aqui como o topo de cabeça elevado, o papel dele na sociedade é mais para dentro da sociedade. Com a sociedade segura, o topo de cabeça ele se destaca, né? Os designers, pensa no seguinte: imagina um ambiente de guerra. Para que serve um designer no ambiente de guerra, né? Ele é tão relevante assim, né? Será que um ponta de lança, um cara que usa mais o corpo, não vai ser mais eficiente no ambiente de guerra? O topo de cabeça num ambiente de guerra, ele é mais na parte estratégica, né? Ele é um pouco mais ali entendendo o terreno, entendendo o comportamento do inimigo, né? Olha só, o lógico matemático ele já vai mais nos dados, contingente, equipamento, né? Os tipos de projéteis que vão ser transportados, a logística, tá entendendo? É aí é que se encaixa cada ser humano. A humanidade ela se distribui dessa maneira, como uma tríade. Existem três tipos de crânio e esses crânios costumam ter papéis específicos dentro da sociedade. Cada pessoa é puxada, ela é arrastada para a sua performance natural. O seu formato de crânio, o seu formato de cérebro acaba interferindo muito nas escolhas que você toma ao longo da sua vida. Então esse cara aqui ele foi puxado para a música. Quanto maior é o topo de cabeça, mais essa pessoa vai ser puxada para a filosofia, para a espiritualidade, para a parte artística, né? Esse cara aqui não foi ser um corredor, um levantador de peso. Ele não foi praticar esporte, né? Ele foi puxado para o campo dele, criativo, filosófico e espiritual. Então, se ele fosse um cara de testa muito quadrada, pouco topo de cabeça, nuca um pouco mais reduzida, ele seria um pouco mais científico, né? Se ele fosse um cara de nuca muito longa, pouco topo de cabeça, uma testa mais reduzida, ele seria um cara mais físico corpóreo, ele estaria fazendo outra coisa, né? Então é isso aqui que eu quero explicar para você sobre o topo de cabeça do Pixinguinha. Isso aqui é um topo de artista, né?
E quanto mais o tempo está passando e a ciência vai evoluindo, a sociedade vai ficando mais moderna, mais tranquila, cheia de acessórios para tudo, menor fica o crânio das pessoas. Entendeu? Muitas vezes tem gente que tem o crânio grande, mas não sabe o que fazer com isso, sabe? Então, uma coisa que eu percebi nos meus estudos é que o crânio do passado ele é maior do que os crânios de hoje, né? A maioria das pessoas tem um crânio menor do que a maioria das pessoas do passado. Olha que interessante. O pobre, antigamente, as pessoas mais simples, costumavam ter bastante testa, costumavam ter topo de cabeça, alguns também tinham muita nuca, né? Haviam muito mais híbridos no passado, que é a junção dos 3 tipos de crânio, né? Por lidar com múltiplas habilidades, do que hoje em dia. Hoje em dia você vê muita testa reduzida, você vê pouco topo de cabeça, né? No Brasil até que tem uma quantidade boa, mas muita nuca você vê, sacou? Tem muita gente de nuca longa. É o que eu mais vejo na sociedade, são testas mais reduzidas. Isso quer dizer que a lógica, o QI está mais baixo. E se você pegar a média do QI brasileiro, realmente você vai perceber que está baixo. Entendeu? Então, quanto mais moderno, quanto mais o ser humano tem acessórios, mais ele perde capacidade cognitiva, né? Menos atividade cerebral ele acaba tendo, por ter acessórios. O cérebro não tem tanto motivo para se desenvolver tanto. Então lembra do crânio desse cara aqui, ó, topo de cabeça hiper elevado. Isso aqui sim é um topo de cabeça muito elevado, né? Então vamos um pouquinho mais à frente, meus amigos. O rosto dele também, né? Se você comparar aqui com o tamanho do topo de cabeça dele, você vai perceber que o rosto é pequenininho. Outro cara que é assim é o Tim Maia, por exemplo. O Tim Maia não é um cara com um rosto tão grandão. Eu acho que era um pouco maior do que o rosto desse cara aqui. Mas se você for pegar aqui, ó, neurocrânio, parte de cima, responsável pelos neurônios, e viserocrânio, que é a parte dos 5 sentidos, você vai perceber que ele tem mais massa em cima do que embaixo. Lembra que eu usei o exemplo também do Alexandre de Moraes, né? Mostrei o crânio dele ali como é um topo muito elevado, né? Tem vários outros, Cid Moreira, por exemplo. Vai pegando aí na categoria criativo, filosófico, espiritual, você vai perceber que tem pessoas com o crânio muito puxado para cima. Elas têm mais massa em cima do que massa embaixo, né? Neurocrânio, viserocrânio. Viserocrânio, responsável pelos 5 sentidos. Da linha dos olhos para baixo é os 5 sentidos e é o corpo, sacou? Tato, olfato, paladar, visão e audição. Da linha dos olhos e a orelha para cima é a parte mais neural. A parte mais protegida do corpo é essa parte de cima aqui. Tá vendo? Ó? É a parte onde o cérebro realmente é muito bem guardado. É um capacete que a gente tem ali, né? Então a distribuição de massa lá dentro modela esse capacete. Então você vê que é um cara que ele tem mais massa para cima da cabeça do que para baixo. Isso quer dizer que a capacidade dele realmente para criatividade, espiritualidade, né, a parte criativa, arte, música é muito alta. A mente desse cara opera numa frequência diferente. Entendeu? Eu quero falar rapidamente aqui sobre os estudos de um japonês. É um cara aí que ele realmente descobriu que a água ela reage ao som, né? Isso aí é um estudo que ele fez. Ele já ajudou mais de 15 mil pessoas com esse tipo de conhecimento, né? Ele trabalha com ressonância magnética, ele realmente analisa o impacto do som na água. Eu quero te lembrar que o corpo humano, principalmente o cérebro humano, ele é mais água do que massa, né? Então, quando se fala de música, estamos falando de onda e de frequência, né? Estamos falando de ondas que são jogadas no ambiente e elas afetam tudo que está em volta. Então eu quero fazer um comparativo das músicas do tempo desse cara para as músicas de hoje, né? A frequência das músicas. O que esse cara produzia de música era uma coisa mais científica do que tecnológica. Ele fazia muito com muito pouco.
A música dele conseguia tocar, mexer com as pessoas numa profundidade muito maior do que as músicas que você vê hoje em dia, né? Pega aí, desde o funk, o trap, trance, dance, vai pegando aí estilos de músicas que você vê que são modernos e compara com essas músicas antigas, tipo Mozart, por exemplo, sabe? Vai pegando essas músicas antigas e as músicas novas, você vai perceber que a diferença é muito mais perturbadora as músicas de hoje. Elas são muito mais agitadas, né? Elas têm uma frequência muito baixa. Quanto mais zoada é uma música, barulhenta, né, com palavras de baixo calão, né, acaba tendo uma frequência muito baixa. E músicas que exigem um pouco mais de sensibilidade, de percepção, né, que é o caso desse cara, ele tem sensibilidade e percepção muito aguçada. Então, é um cara que teve que repetir muito sua própria arte para chegar nas frequências que ele chegou. Então, o Miyamoto é um cara que ele descobriu dentro da água, né, que a água é afetada por ondas e ela forma cristais, né? Ele realmente conseguiu desenvolver uma técnica para congelar os cristais d'água, né, para mostrar ali como fica o resultado na água depois que o som afetou essa água, né? A água é a coisa mais sensível ao som. Então ele começou a perceber que a água gera cristais e esses cristais estão intimamente ligados à frequência do som que está atingindo aquela água. Não só o som, mas também a energia do local, né, os pensamentos das pessoas. Isso foi uma descoberta sensacional. É isso que eu digo. Eu gravei o vídeo recentemente ali do vídeo da Caveira 4 e eu expliquei um pouco melhor que a ciência ela não está inventando nada, ela só está descobrindo. Nós só estamos constantemente dentro da ciência fazendo a engenharia reversa do que já existe, né? As coisas já existem. Elas já são completas, já estão acabadas. E nós é que estamos descobrindo através da ciência, né? O ser humano não está inventando nada. Ele simplesmente está descobrindo e trabalhando em cima daquilo. Então, ele realmente entendeu que a água ela é intimamente afetada pelas ondas, pelas frequências que são colocadas sobre ela. É sensacional. Eu vou deixar aí um link na descrição para você ter acesso a um pequeno documentário sobre o Miyamoto. Alguma hora eu vou até gravar um vídeo reagindo a esse pequeno documentário para a gente se aprofundar um pouco mais. Mas, no geral, música é onda e frequência. O que esse cara aqui produzia era de uma genialidade muito grande, né? Existem pessoas na humanidade que chegam em certas frequências, tipo Mozart 432. Né? Você tem aí vários que você vai vendo ao longo da humanidade que produziram músicas que elas têm uma frequência muito boa, que só de você colocar no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, a sua frequência, o seu estado se altera. Se você está bravo, você coloca uma música de Mozart ali 432, a sua frequência já começa a baixar. A água do seu corpo começa a se afetar. Coloca funk com putaria, com gritaiada no seu ouvido o dia inteiro e você vai começar a ter uma frequência diferente. Entendeu? A sua cabeça vai operar de maneira diferente. Né? Então, por que a promiscuidade está subindo tanto nos tempos de hoje? Porque as músicas têm uma frequência muito baixa. Né? Eu não estou falando que é só culpa da música, mas QI mais baixo com cultura mais pobre, né? Você tem um resultado catastrófico. Você cria milhares de escravos na sociedade, né? Pessoas escravas dos próprios desejos. Né? Quanto mais baixo é o estímulo musical ali, mais animalesco é o comportamento das pessoas. Quanto mais alta é a frequência, quanto mais ela realmente é bem trabalhada, você acaba criando uma cultura mais elevada. Pessoas com uma percepção melhor, com uma educação melhor. Né? Olha o nível das músicas que hoje tem tocando entre as pessoas mais simples. O funk, ele nunca foi tão pobre.
Se você pegar o funk, o início dele ali, como é que era uma coisa sensacional. Não precisa ser nem o início, pega Claudinho e Bochecha, sacou? Você pega Claudinho e Bochecha ali, já era um negócio bacana, era legal. Começou a vir para essa putaria de hoje, aí já começou a ficar essa coisa que está transformando pessoas em pessoas mais simples mentalmente, né? Mais impulsivas, né? Escravas de seus próprios desejos. Então esse cara aqui viveu num tempo diferente, tá? Num tempo onde a boa música realmente era muito apreciada. E a música de baixo calão, a música pobre mentalmente, ela realmente não era muito popular, não era muito conhecida, sabe? Então, só um pequeno exemplo aqui para você saber. Música afeta a água. E a água, ela realmente modela muito dos seus pensamentos, muito da sua frequência, do seu estado de espírito. O seu comportamento, ele é modelado pela água, entendeu? Então, engenharia social, por exemplo. Se você quiser aí fazer algum teste dentro da sua casa, comece a colocar música de frequência alta, música clássica, né? Música de outros tempos, tempos que as pessoas realmente levavam muitos anos para produzir essas músicas. Elas têm uma harmonia, uma frequência boa. Coloque isso dentro da sua casa e você vai começar a perceber seu comportamento, o comportamento dos seus filhos, da sua família de maneira diferente, né? Mas não recomendo colocar música de frequência baixa, né? Mas você vai perceber, pessoas que escutam música que solta muito palavrão, que fala muita besteira, xingação, fala de droga, né? No documentário que eu vou deixar aí na descrição, você vai perceber que as palavras, os sons modelam a água. E os cristais revelam ali o que é algo bom ou ruim, vamos dizer assim, né? Até palavras ruins geram frequências, cristais feios, estranhos, pouco harmônicos. E palavras boas, como amor, paz, né? Acabam gerando cristais diferentes, cristais muito harmônicos, né? Eles são muito simétricos, muito bem distribuídos, são bonitos realmente, né? Então, isso é a questão da onda e da frequência, tá? Fica ligado aí no link da descrição que eu vou deixar o documentário aí para você ver. Mas vamos avançar aqui, meus amigos. Falando um pouquinho mais sobre o corpo, né? A gente tem a nuca dele que é um pouco em diagonal, né? Ó, vamos pegar a nuca dele aqui. Ó, nuca em diagonal. Tá vendo? Ela é puxada em diagonal. Ele tem nuca para trás, mas ela é puxada em diagonal. Isso acaba gerando um corpo de estatura média para alta, né? Então esse cara não era um cara baixinho, tá? Ele era um cara aí que tinha uma estatura média para alta. Então isso acaba gerando realmente uma capacidade boa para a pessoa ter altura, né? Você vai perceber que essa nuca em diagonal, quando ela é um pouco alongada, você vai perceber que as pontas são finas, ó. Igual eu já expliquei com alguns lutadores, as canelas dele com certeza eram finas, as pontas dos braços também, né? E chega aqui no meio, começa a ficar mais grosso. Olha que interessante, mais massa no meio, mais fino nas pontas. Então, acho que tem uma imagem dele aqui sem camisa. Isso, ó. Aqui ele é um pouco mais maçudo, sacou? Não tem, nessa época a galera não tirava foto sem camisa, entendeu? Era muito raro. Então, não dá para ver tanto. Mas aqui no formato corporal dele, dá para ver que a massa se centralizou aqui, né? Então, é óbvio, né? Ele é um senhor aqui nessa foto, mas é o estilo de nuca que ele tem, né? Geralmente aí gera um corpo maior, com mais massa no centro, e as pernas, as pontas e os braços são um pouco mais finas, né? Aqui tem um pequeno exemplo também de outros cantores, né, muito famosos aí que realmente foram inspirações para a música brasileira. Todos eles você vai perceber que eles têm um topo de cabeça mais elevado, ó. Tá vendo? Ó, da linha dos olhos até a orelha, ó, topo de cabeça se destacando, testa quadrada em rampa.
Esse cara, testa quadrada em rampa, topo de cabeça elevado. Esse daqui é o Cartola, se eu não me engano, né? E esse daqui também, ó, topaço de cabeça elevado, tá vendo? Todos eles têm uma testa um pouco mais sensitiva, tá vendo? Ó? Todos eles, ó. Eu sei que é uma testa em rampa por causa disso aqui, ó. Você pega essa linha aqui, ó, a linha do rosto, puxa para cima, você vai ver que há uma quebra para trás, né? Então esse cara aqui, acho que é o Vinícius de Moraes. Eu não sou muito bom para lembrar nome de pessoas, não, tá? Principalmente artistas. Então, depois você dá uma olhada aí. Mas no geral, olha só a característica que todos eles têm em comum. Pega da linha dos olhos até a orelha, o topo da cabeça é sempre muito elevado, né? Os maiores, os melhores, eles geralmente têm essa característica. Falando ali no ramo musical, no ramo artístico, criativo, né? Essas pessoas não só compunham suas músicas, mas também eles tocavam, eles cantavam. Então, realmente exige aí criatividade, a parte filosófica, muitas vezes a parte espiritual. A harmonia ela está muito ligada à parte espiritual, né? Música, ela não é só onda e frequência, ela também toca no espírito das pessoas, né? Na alma delas. Existe aí é uma das ciências mais avançadas que a gente já descobriu, né? Tá aí, sempre existiu. Os sons estão na natureza e o ser humano achou maneiras de reunir sons e criar harmonias, né? Então isso afeta diretamente a água no corpo do corpo de quem está ouvindo e até de quem está tocando também. É por isso que um cantor de funk ele não é um cara que escuta música clássica, ele não produz música clássica. Eu não vejo um cantor de funk tocando piano, entendeu? São ambientes diferentes. A pessoa é exatamente aquilo que ela exala, né? Então, esses caras viveram em outro tempo, eles tinham outra cultura, a sociedade reagia à música de maneira diferente, o cérebro das pessoas vivia numa frequência diferente e eles produziam em cima disso, tá vendo? Então, são pessoas muito comunicativas, muito boas de lábia, entendem bem a cabeça das outras pessoas para saber produzir para elas. Olha que interessante. Então essa foi a análise do nosso querido Pixinguinha, né? Um cara aí que realmente inspirou muita gente dentro da música popular brasileira. É um grande gênio, com capacidade criativa, filosófica e espiritual. Topaço de cabeça, né? É um cara diferenciado. Eu não levo em conta a etnia da pessoa, né? Para falar de crânio. O crânio está ali. E dentro de qualquer etnia sempre vão haver esses três tipos de crânio. Criativo, filosófico, espiritual, físico, corpóreo, né? O físico sensitivo e o lógico matemático. Fora isso existe o híbrido, né? O híbrido é uma anomalia. Ele realmente transita dentro da sociedade, mas ele não tem um papel específico, né? Então, físico sensitivo, bom com o corpo. Criativo, filosófico, espiritual é mais no campo das ideias, topo de cabeça elevado, né? Lógico, matemática é o cara mais dos dados. O híbrido é um pedacinho de cada um desses crânios. Então, nosso querido Pixinguinha é um cara com muita capacidade criativa, que está no campo das ideias, criativo, filosófico, espiritual, né? Forte abraço aí, meus amigos.